Olá, formando. Vamos então ver como fazer cenários. Os cenários são backgrounds, ou seja, são elementos que já vão ficar parados, não vão ter transparência, vão ter estas 4 cores. E vamos ver então várias maneiras de fazermos então estes cenários. O primeiro que eu queria mostrar é simples, que é o cenário em que temos o fundo lá por trás, o background, ok? Portanto, para isso vamos fazer, por exemplo, uma montanha com umas árvores cá à frente, por exemplo. Para isso, quero definir a cor fundo, que é esta. Portanto, vou com a tecla G pintar logo o fundo. Depois, em vez de pintar a cor seguinte, mais clara, logo abaixo, com a tecla B, por exemplo, né? Em vez de fazer isto na própria layer, o que eu quero fazer é criar uma layer nova. Portanto, vou fazer Shift N para criar uma layer nova. E agora sim, vou fazer o traço que eu quiser e depois com a tecla G já posso fazer então aqui aquilo que eu quero, ok? De desenhar a forma que eu quero. E assim, se depois os nossos colegas ou tivermos alguma alteração para fazer, se eu quiser posso clicar com a tecla Ctrl e posso ajustar como eu quiser, ok? Portanto, não vai haver parallax. O parallax que existe no Rido é Ctrl Y, portanto vou fazer Ctrl Y. Para utilizarmos o parallax que existe no GB Studio, o que temos que fazer é dividir a imagem e se quisermos movemos esta parte toda e depois movemos a de cima. Não vai haver diferenciação de layers. A diferenciação de layers fazemos-la aqui no Ace Sprite apenas, está bem? Portanto, vamos fazer uma sequência de árvores lá ao fundo, ou se calhar uma montanha lá ao fundo. Eu quero utilizar quero utilizar uma repetição, não é? Portanto, eu vou desenhar aqui uma montanha e depois outra montanha aqui. E agora, se eu quiser que isto seja um runner, ou seja, uma coisa que se repete, eu quero ter a certeza que o que eu desenhar deste lado, imagina que depois eu vou ter aqui outra montanha cá ao fundo, eu quero certificar que o que vai deste lado vai bater certo com aquele. Ok? Portanto, para fazer isso, podemos utilizar simplesmente aqui em View, Tiled Mode, Tiled in X-Axis. E o que é que ele vai fazer? Vai-me criar uma cópia, uma pré-visualização da imagem, quer dizer que eu posso desenhar, e o limite está aqui, eu posso desenhar exatamente aqui e definir exatamente onde eu quero aqui a minha montanha e onde é que eu quero que ela acabe. Ok? Portanto, podem fazer com que as imagens fiquem assim uma sequência mais comprida, né? E agora eu vou utilizar, por exemplo, agora outras cores para fazer, por exemplo, aqui umas árvores. E o que é que eu quero fazer? Quero fazer numa layer nova, vou fazer Shift N para criar uma layer nova. Vou criar então aqui umas árvores e para criar umas árvores vou aumentar aqui ligeiramente o tamanho do brush. E vou criar aqui umas formas como se fossem umas formas irregulares. Porque, se eu quiser, posso fazer M, selecionar, e agora com o Ctrl, posso duplicar para criar as formas que eu quero. Okay? Portanto, não precisam de desenhar ou pintar tudo, podem utilizar ferramentas destas para fazer batota. Okay? Portanto, temos aqui umas árvores, eu agora posso desenhar outras árvores aqui, se calhar mais pequeninas. E uma outra coisa interessante é que estou a desenhar com o brush, né? Eu posso escolher fazer uma forma interessante com o brush, umas folhas ou assim o que for, e posso selecionar com o M à mesma, tecla M, selecionar isto. Lembrem-se como isto está numa layer diferente, estou só a desenhar nesta parte, ok? E com isto selecionado, eu posso fazer a tecla Ctrl B. O que é que o Ctrl B faz? Faz-me um stamp, em que eu posso agora desenhar isto como se fosse carimbos. Okay? Portanto, esta parte mais interessante aqui que eu fiz, posso replicá-la e posso selecioná-la toda aqui, depois Ctrl B novamente. E agora posso pintar e posso fazer muito rapidamente aqui o nosso fundo. Okay? E pintar esta parte aqui por baixo
e temos então de repente umas árvores lá ao fundo. E agora temos aqui informação para sair. Eu faço aqui back e agora já não preciso, elas ficam guardadas aqui, ok? Neste bloco aqui do brush type. Posso ter um brush type de quadrado, de tracinho, e temos aqui por baixo as versões que depois podemos fazer delete também, não precisamos delas e podemos fazer delete, ok? Portanto, esta é uma das formas de termos alguns detalhes quase gratuitamente, né? Outras coisas que podemos fazer são depois utilizar, por exemplo, estas cores aqui para desenhar não sei, há algumas partes aqui da floresta, não sei se vale a pena ou não, e se eu quiser fazer isso eu vou ter a atenção de seguir se calhar alguns traços, né? E para isso eu posso utilizar o brush do traço, para isso eu vou fazer a tecla mais, ok? E agora posso utilizar, por exemplo, um traço assim, porque isto aqui, por exemplo, posso escolher ter um círculo, um quadrado ou um traço, e o traço, temos aqui um ângulo para mudar. Se eu colocar, por exemplo, 60 graus, posso utilizar aqui esta informação para depois fazer alguma coisa assim deste género, para depois, por exemplo, fazer aqui alguns ajustes aqui e aqui assim, para criar como se fosse informações a mais. Se calhar como é lá no fundo eu não quero desenhar a preto, quero desenhar com este branco, como se fosse a montanha assim, né? Eu quero desenhar a montanha bem e quero ter algumas informações aqui assim. Portanto, podem utilizar o brush desta maneira para poder dar informações interessantes aqui ao vosso fundo, ao vosso background, ok? Para sair, podem voltar aqui ao pontinho, ok? Podem fazer isto de várias maneiras. Aqui, se calhar, eu queria deixar, se calhar, alguns traços, ou deixar mesmo assim mais escuro, porque depois o que nos interessa é fazer ainda mais outro à frente, Shift N, para criar outro layer, para depois fazermos, por exemplo, o chão. E agora, como já viram, podemos fazer o brush type assim, mas podemos também desenhar traços, ou com a tecla B normal, enquanto eu utilizo a tecla Shift, eu clico num sítio e depois com a tecla Shift, sempre clicar com a tecla Shift, posso escolher fazer um traço, ok? E agora já tenho aqui o traço horizontal e posso continuar a fazer outros traços. Ok. E agora posso escolher pintar esta parte aqui de baixo e agora pintar se calhar aqui umas partes aqui de cima com, por exemplo, algumas partes de florestação ou o que for, não sei. E agora, temos aqui um pequeno dilema, que é eu quero agora selecionar isto e fazer o truque do Ctrl B, e se eu selecionar com o M, se eu fizer Ctrl B, agora reparem que eu vou levar aquela parte atrás. Portanto, para selecionar exatamente só o que eu quero, posso vir aqui com este botão do Lasso Select para selecionar tudo, ok? Mas para isso dá-me demasiado tempo e demoramos imenso tempo e às vezes selecionamos partes que não queremos. Ou podemos simplesmente usar o Magic Wand, que é a varinha mágica que me permite selecionar aquilo que eu quero. Agora, qual é que é o problema? Imagina que eu tenho isto aqui e agora outro aqui, para fazer, por exemplo, aqui um bocadinho de relva. Se eu selecionar com o Magic Wand, que é, por conseguinte, é apenas o shortcut W, se eu selecionar aqui, ele vai-me selecionar tudo, ou seja, ele vai-me selecionar, nesta layer que está selecionada, vai-me selecionar todas as cores da layer, ok? E da layer e do cell, e do frame. Se eu quiser apenas ficar preso a isto, as cores contíguas, eu vou ter que ligar aqui Contiguous. Portanto, se eu selecionar aqui este, já só vou ter este, ou este. Portanto, se eu fizer agora Ctrl B, já tenho só este, e agora já posso desenhar, por exemplo, aqui o chão, né?
E agora com esta cor posso fazer a mesma isto. Ok. E posso a mesma com outra cor. Com esta posso utilizar, por exemplo, este traço, aumentar aqui o traço e rodar. E eu penso que para rodar, qual é que é para rodar? Eu sei que existe um shortcut para rodar isto. Para isso, para vermos shortcuts, posso ir aqui a Edit, Keyboard Shortcuts e procurar. Se eu escrever aqui Rotate Shape, está aqui, Alt Key. E agora deve ser como? Alt. Não está nada, não existe. Então não existe maneira, portanto vamos fazer isto verticalmente. Menos 90 ou menos 100, pode ser. Mas pronto, isto é apenas uma maneira de fazer o terreno, ok? Podem fazer isto de várias maneiras. Isto queria-vos apenas mostrar que é apenas uma das maneiras. E, se repararem a imagem, se eu vier aqui a View e agora tirar o Tile Mode, que isto é apenas uma pré-visualização, porque se gravarem a imagem, o que vai acontecer é que a imagem é só isto, está bem? O que depois podem fazer é dividir esta parte aqui para mover esta parte toda aqui em baixo, mover-se de uma maneira. Para isso vão ter que utilizar um corta-direito, aqui isto assim, que se vai mover de uma maneira. Outra vão ter que dobrar esta, colocar esta aqui por trás, portanto este bloco vai mover-se aqui também, portanto têm que ter cuidado para não, se quiserem fazer isto, se calhar mais vale fazer isto assim desta maneira, ou seja, mover, colocar isto mais para cima, para que depois a divisão seja mais clara, ok? Agora, vamos ver outra maneira de fazer cenários. Isto aqui é apenas os cenários do fundo, né? Isto aqui é apenas uma coisa que se podia pôr cá atrás, mas depois vamos ter que colocar repetição, ou seja, vamos ter que colocar tiles. E o que é que são tiles? Se eu escrever aqui no Google Game Boy Tile Set, vocês poderão ver que podemos encontrar uma data de mapas que podem ser repetidos e aplicados, ok? E muitas das vezes faz-se assim um bloco assim deste género, de 16 por 16, uma coisa simples que pode ser reutilizada. Isto é útil e pode ser usado tanto para jogos com uma side-scroller, né? Outros para cima, vistos de cima, e se repararem é tudo uma espécie de mapa ou ilha de coisas que podemos, de coisinhas pequeninas que depois podem ser duplicadas. Pronto. Então, para fazer isso, vamos fazer muito rapidamente um bloco destes assim, um bloco deste género, com algumas plataformas. O que podemos fazer é, a mesma, noutra imagem, vamos criar outra imagem, para isso vou fazer Ctrl N, 160 por 144, indexed, ok. Vamos buscar a palete que criamos há bocado, GB, load, ok. E agora, o que é que nós queremos? Queremos ter a certeza que quando desenhamos qualquer coisa, vamos desenhar à volta. Portanto, eu posso fazer isso desta maneira. Posso fazer Ctrl N, 16 por 16, criar uma imagem 16 por 16 só, ou seja, só um quadradinho. Fazer com que essa imagem tenha a mesma também o mesmo, como é que se chama? O mesmo UI. Portanto, por enquanto posso colocar aqui como Save Palette as Preset ou as Default, ok? E assim sempre que abrir vai abrir-me neste. Isto é útil para quando estivermos a trabalhar sempre no mesmo projeto, podemos fazer isto. E agora, como isto é só eu quero fazer uma rocha, posso fazer aquilo que fizemos há bocado, Tiled Mode, só que em vez de ser só em X, vou fazer em Both. E assim vai-me fazer isto, desta maneira. Portanto, podemos desenhar agora uma rocha, por exemplo. E mais uma vez não está a funcionar, a minha caneta não está a funcionar, portanto eu vou ter que usar o rato. E o que é que podemos fazer? Podemos fazer rochas e, se repararem, estamos a desenhar entre blocos, ok? Estamos a desenhar entre blocos, ou seja, entre
entre blocos 16 por 16. Portanto, isto é difícil, fazer com que as coisas depois batam certo, né? E é uma questão agora de experimentarmos, pintar tudo com o fundo assim mais escuro, se calhar. Podemos desenhar isto tudo na mesma layer, podemos desenhar em layers diferentes. Tecla B. O importante é termos a certeza que utilizamos os pixels para delinear as formas e não criar tantos doubles como temos aqui. Okay? Assim, algo assim deste género. Evitarmos estas partes assim. Portanto, é uma coisa que demora tempo, não se faz em 5 minutos, não é? Como já devem ter percebido. Okay? Portanto, este todo que está aqui pode vir um bocadinho mais para a direita. Portanto, para selecionar isto eu posso utilizar a tecla Shortcut Q, tecla Q, para selecionar esta parte toda, trazê-la aqui para o meio, e ele seleciona-me esta, trazê-la aqui um bocadinho para baixo. Aqui, por exemplo, vamos pintar o que falta aqui. Temos espaço para colocar outra pedra aqui. Ok. E até podemos utilizar a elipse se quiséssemos. E quando utilizamos a elipse, posso utilizar o Alt para fazer uma elipse assim meio torcida. Só que não temos muito espaço para isto, né? Por isso não sei se vale a pena. Mas é uma ferramenta interessante que o Aseprite tem disponibilizada para nós. Portanto, eu se calhar estou a fazer isto um bocadinho ao contrário. Vamos ver como é que eles têm. Se repararem, a sombra é o que está no meio. Portanto, eu estou a fazer o outline, mas a verdade é que eu poderia ter feito o fundo assim, né? Isto é o fundo, e agora já posso aumentar se calhar aqui um bocadinho mais a diferença, não é? Portanto, tenho que pensar sempre nestas partes, nestes pormenores como sendo pensar fora da caixa de vez em quando, e ver muitas vezes o que é que nos outros desenhos e nas outras formas o que é que está feito, o que é que existe, ok? Portanto, assim isto também dá. E depois podemos fazer algo assim para quebrar, se calhar, se fosse uma rocha partida, não é? Aqui se calhar estes blocos podem ser maiores. Ajuda muito se me cerrar os olhos também, para vermos as partes diferentes. Convém, às vezes, como são rochas, convém arredondar aqui um bocadinho os cantos, evitar partes totalmente quadradas. E arredondar sempre aqui se arredondarmos demasiado, depois pode parecer também uma árvore, não é? Mas lá está, é uma questão depois de percebermos o contexto da coisa, não é? Depende tudo do contexto onde vai ser colocado depois, onde estas imagens vão ser colocadas. Se estiver assim com este aspecto, este pattern assim meio descendente, pode parecer árvores. Se eu criar agora um bloco assim ligeiramente maior, já pode parecer assim uma rocha, e se eu quiser que a rocha esteja partida assim, a quebrar de um lado e quebrar do outro, se calhar já pode parecer um bocadinho mais como uma rocha, não é? Portanto, é uma questão de experimentarem e ver o que é que funciona e o que é que não funciona.
Vamos partir aqui um bocadinho a rocha. Eu não estou a gostar deste aqui. Ok, aqui eu não gosto deste. Eu estou a semi-cerrar os olhos para ver o que é que funciona e o que é que não funciona. Posso aumentar e diminuir aqui o meu brush. Ok, e estes blocos assim não gosto muito deles. E pronto, assim parece um bocadinho mais rocha. O que é que podemos fazer mais? Então, podemos fazer algumas variações ou colocações de cor, por exemplo, como com estas outras cores que temos. Por exemplo, esta aqui posso utilizar para fazer aqui uns highlights, e se repararem, os highlights vão ser feitos só nas partes de cima, como se fosse a rocha a ser iluminada de cima. Ok? Portanto, de cima e ligeiramente de lado. E agora temos um efeito de rocha. Então, isto é algo que depois podemos duplicar, não é? Que podemos... é algo que podemos duplicar, é algo que podemos replicar também. E a ideia é poder pintar também com isto, e em vez de estarmos só a utilizar isto, imaginem que eu queria ver isto aqui agora num tamanho maior. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou desligar aqui o View Tiled Mode None, quer dizer que a imagem que criámos, tudo que tivemos a criar até agora foi só isto. Portanto, o que eu posso fazer é selecionar, com a tecla M, selecionar tudo, Ctrl C, vamos para a imagem que tínhamos há bocado e vou fazer Ctrl V. A imagem foi colocada aqui no cantinho, em cima. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso transformar esta imagem, este fecheiro que temos aqui, este fecheiro de ASprite, é um fecheiro .asprite, posso criar um fecheiro em que, tal como temos as cores que não nos permitem ter mais cores nenhumas, é isto, podemos ter uma layer em que todos os quadrados de imagem que temos aqui, todos estes quadradinhos, podem ser tiles. E podemos pintar tiles em vez de pintar com o brush. Portanto, para fazer isso, eu vou clicar Space N, aqui em baixo, espaço N, ou vir aqui com o botão direito e faço New Tile Map Layer, e vou criar um Tile Map. Tile Map 1. Grid Width e Height 16 por 16, ou seja, este tamanho aqui, né? Ok. Então o que é que foi criado? Foi criado um Tile Map com um quadradinho aqui em cima. Não sei porque é que está azul, deve ser por causa do index color. O que eu quero é que isto esteja aqui. Portanto, se eu fizer, e se repararem, isto que nós acabamos de fazer está nesta layer que não é Tile Map. A Tile Map é a que tem este íconezinho aqui ao lado. Portanto, para fazer isso, eu vou selecionar este e vou fazer Ctrl V. E vou fazer com que vou selecionar, e ao selecionar vou fazer com que ele crie aqui um tile novo que eu agora posso selecionar, ok? E eu vou fazer Escape porque estava selecionado. E agora neste tile map aqui, se eu carregar com a tecla B para pintar, eu vou pintar então um tile map, ok? Portanto, eu quero apagar tudo, portanto vou fazer backspace ou delete, eu quero apenas ter isto aqui em baixo. E agora eu quero fazer uma cópia, aqui em cima, fazer uma cópia, e para isso vou fazer só aqui neste lado aqui, ou vou fazer aqui, por exemplo, aqui, e depois outra aqui e outra aqui, quero fazer diferentes variações, ok, deste bloco. E então, o que eu quero, e se eu clicar com a tecla Ctrl, vocês podem ver a tecla 1, o número 1, quer dizer que é isto que temos aqui, é o número 1, é o 1 que temos aqui. Eu posso criar outro, e para criar outro novo eu vou ter que sair do modo de pintar o tileset, ok? Que é desligar este botão, e agora estou pronto a desenhar outra vez. E se repararem, temos 3 modos. Se eu começar a desenhar, por exemplo, aqui, não acontece nada, não é? Se eu começar a desenhar, no entanto, onde já existe,
ele vai mudar exatamente o que eu tenho, ok? Portanto, o que eu desenhar aqui ele vai replicar em todos os outros, isto é excelente. Agora, eu quero que este seja uma cópia. Portanto, para fazer uma cópia, o que eu vou fazer é, temos 3 hipóteses. Se eu clicar no segundo e se eu desenhar neste, reparem o que aconteceu, ele duplicou. Ok? Eu vou voltar atrás e eu vou desenhar só aqui na parte de cima, porque eu quero fazer aqui uma parte a mais, e ele duplicou. E agora criou-me 2 novos. Este, que é apenas este bloco que está aqui, e este bloco que está aqui. Portanto, eu posso apagá-los. Ou seja, cuidado ao fazer isto, se desenharem de fora, podem enganar-se. E o que eu quero é que tenham isto bem feito. Portanto, eu sei que isto é muito confuso e não é nada intuitivo, mas quando estão a utilizar este segundo, têm que ter muito cuidado enquanto estão a desenhar, porque se desenharem assim, criaram 1, 2, 3, 4, 5 blocos novos. Estão a ver? Portanto, este segundo é só para quando quiserem modificar coisas novas. Porque se eu começar a desenhar assim, ele vai-me criar estes todos. Isto não me interessa, isto só nos vai estragar o nosso modelo. Portanto, muito cuidado. Se fizerem este, já só podem mudar os que estão feitos. Está bem? Portanto, o que eu quero é isto, é mudar os que estão feitos, que é fazer uma espécie de relva aqui por cima. E para isso eu posso fazer, por exemplo, aqui este traço aqui, assim, e posso fazer isto assim, que é fazer uma espécie de relva como se estivesse a cair, né? E depois por baixo da relva quero pôr, se calhar aqui, um outline preto, ok? E se calhar até por baixo do branco quero ter outline também, um bocadinho. E depois se calhar aqui um bocadinho deste aqui, não sei, se calhar não sei se funciona ou não. É uma questão de experimentarem e ver o que é que funciona e o que é que não funciona. Ok? Muitas vezes para ser claro o que é que se está a fazer, faz-se assim, isto assim, desta maneira. Ok? E deste aqui se calhar. Assim desta maneira, e assim sabe-se que isto é plataforma para andar. Ok? Então agora, se eu quisesse desenhar este aqui em baixo, o que é que eu teria que fazer? Teria que selecionar este, ele vai ligar isto automaticamente, e agora pinto aqui, e já tenho aqui então espaço para fazer plataformas e o que for. Portanto, aqui neste caso, se calhar eu quereria este. E quando temos isto ligado com o Alt, posso clicar agora neste, e agora pinto neste. Portanto, tenho aqui esta versão em que eu posso depois utilizar isto, e agora Alt este, e tenho então plataformas para desenhar. Para fazer. E assim dá para perceber que a personagem dá para ir para a direita, para a esquerda e tudo mais. Portanto, podemos usar tiles para fazer isto, ok? Agora, o que nós queremos é, no final de tudo, termos ou uma imagem assim, e o GB Studio é inteligente o suficiente para perceber que isto aqui é um tile, e isto aqui é um tile e isto é um tile, portanto ele reconhece que que é similar e ele vai dividir a imagem aos bocados e por isso ele faz isto automaticamente. Mas no Unity ou noutro programa ou noutro Game Engine não é assim tão óbvio. Portanto, muitas das vezes o que temos que fazer é entregar ao Unity ou entregar ao mapa uma imagem assim, ou muitas das vezes uma imagem muito mais complexa como esta aqui, por exemplo, ou esta, em que temos tudo encavalitado uns por cima dos outros, está bem? Em que reparem que temos aqui um que é de fora, em que com isto podemos ter uma parte de fora, outra parte de dentro, e que só com estes dois podemos ter umas variações muito, muito grandes de platformers, está bem? E depois, em relação a... Vamos fazer agora, por exemplo, aqui uma relva assim deste género, de top-down. Podemos fazer exatamente a mesma coisa, vamos esconder este tile map e criar outro, portanto, Space N para criar o tile map, isto vai ser agora de topo, por exemplo, quer dizer que já não temos tiles, os mesmos tiles, vamos ter outros. O que eu vou fazer agora é neste, vou desenhar com a tecla B, vou desenhar, por exemplo, aqui, vou selecionar isto com a tecla M, e vou clicar com a tecla G e vou pintar isto, quer dizer que vai-me criar este bloco. E agora se eu clicar aqui vou desenhar outro bloco igual, portanto vou selecionar este e vou desenhar, com a tecla B, vou desenhar por exemplo outro aqui e outro aqui, só assim, só isto, para ter a certeza do que estou a fazer, se calhar este aqui assim,
E agora com a cor mais pequenina, com a tecla B, e nesta primeira versão vou fazer bocadinhos de relva. E então a relva como é que podemos fazer? A relva muitas vezes, há muita gente que só faz isto, assim. E se repararem eu estou a desenhar no vértice desta parte, não é? E a relva muitas das vezes é só isto. Okay? Quanto mais confuso for a relva, mais difícil é depois para o jogador perceber o que é que está a passar. E se repararem, e fica muito confuso. Se repararem, a relva muitas vezes, o que muita gente faz é só... Eu vou pintar outra vez isto. Muitas vezes é só isto. Ok? Portanto, assim se calhar não. O que eu faria se calhar era selecionar estes aqui e colocá-los aqui para baixo. Ok? Portanto, vamos pintar isto tudo. Vamos picar neste aqui. Vou fazer aqui 1, 2, 3. E depois outro aqui. E se repararem, cada bloco vai ter só 2 bocadinhos de relva. Okay? E depois agora quero outra versão aqui de lado, portanto eu vou duplicar este para criar outro, vou clicar neste aqui e quero criar uma versão nova, com por exemplo uma flor, portanto vou criar aqui uma flor. Okay? Se eu selecionar aqui agora tenho outra com uma flor e com o Alt vou ter este, mas com este com a flor não está estranho, não é? Portanto eu vou fazer outra vez. Vou fazer uma flor e se calhar a flor pode ser um bocadinho mais escura ou esta parte pode ser mais escura. E se repararem eu enganei-me, tenho isto aqui, portanto o que eu vou fazer é selecionar este e fazer delete. Ele vai reconhecer este como sendo diferente. Portanto, eu só quero desenhar em 2 e quero ter isto. Portanto, lembrem-se que quando usam este, têm que ter muito cuidado no sítio onde desenham. Por isso é que isto não acho que isto seja muito intuitivo e é difícil de perceber como é que funciona muitas vezes. Vamos deixar isto assim. Eu quero apagar este e quero apagar este, porque eu quero fazer isto, mas de outra maneira. Se calhar mais abaixo. E muitas das vezes, se calhar, nem queremos fazer isto assim desta maneira. Queremos só fazer, por exemplo, assim. Não, se calhar não. Só assim. Só florzinhas assim desta maneira. Não precisa de ser muito complexo. O importante é experimentarem, ok? Então, o que podemos fazer depois são rochas, são estes limites. Portanto, para fazer uma coisa deste género, fazer exatamente o que temos aqui, temos que fazer, então, um delimite deste género que vimos aqui. Okay? Temos que fazer uma ilha, e isto é um bom exemplo para termos, por exemplo, portanto, eu vou arrastá-lo e vou para o PureRef, e vou colocá-lo aqui, e vou aproximar, e o PureRef agora pode estar, Ctrl Shift A, está always on top, quer dizer que agora quando desenho vou ter a imagem aqui, e vou desenhar aqui então, neste botão aqui, vou criar aqui um bloco a mais. Aliás, o que estávamos a ver é diferente, o fundo é que a cor é esta, a cor do fundo é esta, portanto eu vou desenhar M, vou utilizar a tecla G para pintar isto tudo. E agora vou voltar à tecla B e Escape. E o que eles usam é depois este fundo para fazer umas partes assim. E depois esta parte assim, mais aqui abaixo. Agora reparem que eu enganei-me, criei este aqui a mais, ele criou isto. Portanto eu vou fazer Ctrl Z e vou utilizar a tecla Shift para fazer um traço à direita até aqui. Clique, traço direito até aqui. Clique, traço direito até aqui. Okay? E assim sei que não vou sair do sítio. Portanto, eu vou clicar aqui outra vez, já não preciso de criar mais. Está bem? Posso utilizar a tecla G para pintar e preencher isto. Ok? Portanto, aqui temos então esta parte, né, que eu quero duplicar.
Portanto, eu vou clicar aqui e vou desenhar, duplicar, e queremos fazer agora outro, que é o horizontal. Portanto, eu vou apagar tudo o que está aqui, vou arrastar cá para baixo, para ter a certeza que não estorva, não é? E o que eu quero fazer agora é pintar. Para eu pintar e apagar, eu posso selecionar uns de fora e apagar, não é? Portanto, o que eu quero é fazer um assim. Quero fazer o de cima, não vamos precisar de lado, né? Portanto, o de lado vai ser este, que eu vou desenhar, e agora é diferente já, de repente é diferente. Portanto, o que eu vou fazer agora é selecionar e tentar rodar. E ao rodar ele vai fazer isto, portanto eu vou utilizar a tecla Shift para fazer uma rotação a direito, Enter, ele vai ficar agora aqui ligeiramente diferente, né? E vou fazer aqui a curva. Para fazer a curva, vou fazer Ctrl D para selecionar. E se repararem, ele está com esta base aqui em baixo. Portanto, o que me falta aqui também é desenhar esta base aqui em baixo também. Portanto, eu acredito que esta parte toda esteja mais para cima. Ctrl D e esta parte toda esteja aqui. Agora vou utilizar o Shift para preencher. Aqui vou continuar, aqui porque eu quero fazer a curva, né? Aqui vai continuar. Ele vai continuar aqui a fazer a curva. E se calhar o que eu vou fazer é a curva mesmo aqui até ao limite. Exatamente, é até aqui. Ok. Posso fazer a curva aqui um bocadinho mais... a curva aqui um bocadinho mais assim, desta maneira, como fizemos a curva da outra vez, em que tenho, como é que eu ia dizer aqui, tenho estes todos, depois tenho 1, 2, 3, depois 1, 2, e depois 1, 2, depois 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4, ok? Mesma coisa aqui. E agora aqui o lateral, que é outro, vamos desenhar outro aqui, portanto eu vou clicar aqui, já temos outro bloco aqui criado, vou voltar aqui a este, porque assim já posso desenhar com este. E se eu desenhar noutros não acontece nada, quer dizer que não preciso me preocupar se estou a desenhar ou a apagar a mais ou não. Ou estou a criar outros, aliás, outros que não me apetece criar ou que não preciso deles, né? E se calhar até convinha utilizar este aqui para voltar a desenhar esta diferença, está ali. Se calhar até assim se calhar até fazia mais sentido, e assim, até aqui, este é daqui até aqui, este é assim, ok. O que eu quero ter a certeza é que este que está aqui em baixo bate certo com este. Portanto, para tentar perceber se funciona ou não, o que eu vou fazer é picar este com o Alt e continuar a desenhar, e se fizer sentido está tudo bem. Picar este, se continuar a desenhar, se fizer sentido está tudo bem. Vamos precisar de um só com relva. Portanto, vamos desenhar um novo que é este, e vamos desenhá-lo com a cor diferente, ou seja, vamos remapear aqui um bocadinho isto, e para mudarmos as cores, podemos fazer isto muito rapidamente, que é selecionar com o Marquee Select Tool, isto, mas ele só vai selecionar tudo. Pois ele vai selecionar tudo, com isto não dá. A maneira mais fácil é ajustar, é alterar aqui a cor, portanto pintar tudo com a cor, ou fazer, não é Remap Tiles, não dá. Como é que eu vou fazer isto? Não dá para fazer, ou dá? Dá para fazer, ok, seleciono isto, faço por exemplo
seleciono este e clico aqui em Contiguous, seleciono este, depois Shift este e este, e depois clico a cor mais escura, tecla B e pinto. Passo assim com o rato por tudo. E agora quero fazer o inverso, portanto vou fazer Ctrl D, vou selecionar outra vez com o W e agora vou escolher esta cor e vou com a tecla B pintar. Portanto, ao utilizar o W estamos a desenhar, estamos a selecionar e a trocar as cores. Podemos utilizar até o Shift R, que é o Replace Color, só que depois podemos estragar aqui. Eu não considero muito isso uma boa ideia. Portanto, podemos desenhar isto aqui e agora falta-nos do outro lado. Portanto, eu quero selecionar este e duplicá-lo. Portanto, é este, mas ao contrário. Portanto, clico nele. Vou duplicá-lo. Portanto, para duplicar posso fazer Ctrl C e depois Ctrl V ou não? Selecionei Ctrl V, também não. Como é que eu faço? Faço da maneira mais que eu sei, que é selecionar, pintá-lo com a tecla B para poder pintar, pinto o tile, saio do tile, seleciono o tile, depois rodo com o Shift, ok, Enter, e ele vai, pois, mas tinha que o duplicar, que agora fui trocá-lo em todo o lado. Então, para fazer isto tem que o pintar uma coisa nova, e aqui com esta versão, ok, portanto, basta fazer um toquezinho e ele vai-me criar duplicado, e é neste duplicado que eu quero rodar agora. M, seleciono, saio daqui e venho para este, esqueço-me sempre disto, portanto eu não quero que esqueçam também, Shift, e às vezes isto sai um bocadinho fora do sítio, Enter, e às vezes quando sai fora do sítio tenho que pintar bem um bocadinho, né? E agora já tenho outro aqui, e a mesma coisa com o canto, ok? Portanto, para fazer o canto podem repetir os mesmos passos, que é selecionar este, pintá-lo aqui, selecionar este, pintar uma pintinha a mais para duplicá-lo, depois saímos e vamos para o modo original, este modo original, selecionamos o tile e depois rodamos para o lado que queremos, Enter, e depois Ctrl D, e agora pintamos para que a diferença não seja tão óbvia. E aqui também há uma grande diferença, portanto eu posso fazer aqui, pintar deste lado. Vamos fazer isto assim para mostrar que são folhas, né? Ok. E podemos fazer outro só de curva outra vez. Podemos fazer com que... Falta-nos esta curva agora, a curva para o outro lado. É o último que nos falta para completar isto. Portanto, vamos fazer outro que é desenhar aqui, pintar aqui uma vez e agora voltar a este. E agora temos que fazer a curva para o outro lado. É assim, algo deste género. Assim, assim, assim. Vamos pintar isto com um bloco aqui um bocadinho maior. Se calhar podemos exagerar aqui nesta curva. E vamos pintar aqui os cantinhos. E pronto. Agora com isto podemos fazer então uma pintura em que tenho isto, 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 e agora se estes dois não batem certo, vamos voltar outra vez à pintura e fazer com que eles batam certo. Aqui também, se for preciso assim, algo assim deste género.
ou assim. Enquanto estamos a mover nos, ele move nos outros. E agora é uma questão de pintarmos tudo o resto para que faça sentido. Ok? Portanto, espero que este vídeo tenha ajudado. É um vídeo um bocado diferente, né? Falta-nos agora a mesma coisa, mas para o outro lado. Portanto, eu tenho que selecionar este, sair daqui, pintar um tracinho novo para duplicar, com esta versão aqui, pintar um bocadinho novo para duplicar, voltar à versão original, M, sair, rodá-lo para o outro lado com o Shift, Enter e já está. E agora é só uma questão de terminar com isto, portanto fazer este, Alt, este aqui, então tecla B e já está. E agora não está a bater certo este, portanto vamos voltar e vamos fazer com que eles batam certo. Pronto, espero que este vídeo tenha feito sentido e continuação de bom estudo a todos.